Hello, sétimo ano! Então vamos para o último capítulo da nossa matéria? Então nós vamos hoje para a unidade 4, que vai falar sobre a forma interrogativa dos verbos regulares e irregulares no passado, tá? Então primeiro, antes de tudo, vocês vão copiar essa matéria no caderno, tá? Depois de copiar, aí sim vocês vão acompanhar aqui no vídeo a explicação dessa matéria, ok? Então olha só. Nós já vimos que na forma afirmativa, a gente pode acrescentar ED no verbo, quando ele é regular, ou ele muda, né? Ele tem uma forma diferenciada, igual aqui, ó. O by, o passado de by é bought, quando o verbo é irregular, né? Então eu falei para vocês olharem a lista, que é a lista que vai ajudar vocês a ver se o verbo é regular ou irregular, tá? Se ele for irregular, vai estar lá na lista. Se ele não for, vai acrescentar o ED na forma afirmativa, tá? Na forma negativa, a gente põe o didn't antes do verbo e o verbo na forma normal, né? Agora, na interrogativa, nós também vamos usar o auxiliar did, tá? E o verbo também na forma normal, tá? Então, usou o auxiliar, o verbo tem que voltar para a sua forma normal. Da mesma maneira que era na negativa. A gente tinha o didn't, porque estava na negativa, e o verbo tem que voltar para a sua forma normal, tá? Como é que eu faço uma pergunta? No passado, primeiro eu ponho did, sujeito, verbo na forma normal e o complemento, tá? Então aqui, ó, o did ele vem antes do sujeito, tá? Então, na forma interrogativa eles ficam separados, porque na interrogativa o didn't fica do lado do verbo. Na interrogativa eles ficam separados pelo sujeito, tá? Então o sujeito vai ficar no meio dos dois. Mas você não pode esquecer de voltar o verbo para a forma normal, ok? Então, dei dois exemplos aqui. Um com o verbo regular e outro com o verbo irregular. Então, olha só. Na forma afirmativa, o verbo play ficou replayed, tá? Ele é um verbo regular, então na afirmativa eu tive que colocar o ED. Quando eu fui fazer a forma interrogativa, o que eu fiz? Coloquei o did, o sujeito. Olha o verbo aqui, ó. Ele voltou para a sua forma normal. Ou seja, o ED saiu, tá? Então, de played, ele voltou a ser play, ok? Então, tem que voltar para a forma normal, tá? A mesma coisa acontece quando o verbo é irregular. Aqui eu usei o bought porque é o passado de by. Então, na afirmativa, eu tive que colocar o verbo no passado. Na interrogativa, eu coloquei o did no começo e o verbo voltou para a sua forma normal. Então, vocês não podem esquecer, na negativa e na interrogativa, o verbo tem que voltar para a forma normal. Se ele tinha ED, o ED sai. Se ele é irregular, você vai olhar a forma normal dele lá na lista, tá? E essa é a formação de uma frase interrogativa, ok? Agora, como é que eu dou resposta curta? Short answer. É quando eu vou responder sim ou não no passado. Então, o que vai acontecer? Toda vez que a minha pergunta começar direto com did, é porque eu tenho que responder sim ou não. Então, qual é a formação? Primeiro você vai colocar say yes or no. Depois o sujeito, sempre em forma de pronome, tá? Então, você tem que transformar em pronome. Por exemplo, se eu estou falando de uma mulher, eu vou colocar she. Se eu estou falando de um homem, eu vou colocar o he, tá? E no final, eu vou colocar o did, se for yes, e o didn't, se for no. Acabou. Eu não ponho mais nada, tá? Então, essa é a forma de fazer resposta curta. Quando a minha pergunta começar direto com o did, tá? Aí eu dei alguns exemplos, ó. Did you go to the club? Então, quando a gente faz a pergunta com you, eu já falei para vocês, a gente pode responder com I ou we, dependendo. Se esse you for você, eu respondo com I. Se esse you for vocês, eu vou responder com we, tá? Então, pode ser yes, I did, no, I didn't. Pronto.
Se tiver plural, yes, we did, no, we didn't. Pronto, tá? A outra eu coloquei, did John go to the club? Então, John é ele. Então, por isso que na minha resposta curta eu usei o he. Yes, he did ou no, he didn't, tá? E a última, did the boys go to the club? Então, the boys, os meninos, então são eles. Então, por isso que eu usei they. Yes, they did ou no, they didn't. Então, vocês estão vendo que na resposta curta, na hora de responder sim ou não, tem sempre que usar pronome, tá? Na pergunta eu posso colocar nome, mas na resposta não, tá? E é só isso. Yes or no, o sujeito tem pronome. Did, se yes, didn't, se no. Pronto, acabou, tá? Agora, se eu quero fazer um outro tipo de pergunta, onde eu quero receber uma informação específica, aí antes do did, eu vou colocar uma word question, tá? Aí a ordem vem word question, did, sujeito, verbo e complemento, tá? Então, dei o exemplo aí, ó. What é o word question. Depois usei o did, que é o auxiliar. O sujeito, he. Verbo, na forma normal, ó, study, e yesterday, o complemento. Então, ficou, né? O que ele estudou ontem, tá? Então, aí, já que eu usei uma word question, não é para responder sim ou não. Aí você tem que dar a resposta conforme a pergunta está pedindo. Tá legal? Mas a ordem de fazer a pergunta é esta daí, tá? Então, o que você tem que saber aqui? Primeiro, né? Ver qual é a forma que você vai usar o verbo. Na forma afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Se for forma afirmativa, se o verbo for regular, vai colocar ed. Se o verbo for irregular, vai usar a lista. A forma negativa, vai colocar o didn't na frente do verbo. E o verbo sempre na forma normal. Seja esse verbo regular ou irregular, você tem que voltar para a forma normal, tá? E na interrogativa, você vai começar com o did, vai colocar o did na frente do sujeito. Sujeito e o verbo também na forma normal, tá? Então, negativa e interrogativa, já que a gente está usando auxiliar, os verbos têm que estar na forma normal. É de, ou então a gente usar a lista, é só na forma afirmativa. Tá legal? Então, agora vocês prestem bastante atenção nessa explicação, ok? Se tiver alguma dúvida, é só perguntar, que nós já vamos ver os exercícios para vocês fazerem da unidade 4, ok? Eu já volto, 7º ano.